Tem vários? Meu pai? Pegamos um café aqui. Você começa a frase, começa a fazer em espanhol, olha como agora o português atravessava. Uma vez você estava lá no Pindirriga ligando-me para o Equador, para falar, acho que, não me lembro, mas enfim. Aí quando eu falei assim, mas ele está falando português agora. E ele nem se deu conta. É o sistema de defesa, né? Eu trabalhei alguns anos em lojas japonesas e quando eles tinham um assunto importante era tudo em japonês. Aí o problema é que aí a gente começa a aprender um pouquinho e aí assim... Já começa a entender, até pela fisionomia, né? Porque assim, alguns anos aqui você aprende a língua, não tem como. Claro, não tem como. Então isso aí é um mecanismo de defesa mesmo. E aí quando eu comecei a pressionar... Opa! Tudo bem? Chegou pegando o seu lugar. Esse é o bonito. Foi tomar bem, Se você quiser uma aguinha para molhar aqui. Ô, Raio, fica aí fora recebendo o pessoal. Tem mais gente chegando? Pensei que era o último. Chegou o médico. Tadinho. Chegou o médico. Chegou o médico. Pensei que era o último. Tem mais gente chegando? Não vai chegar, mas é mais tarde. Pode mandar bala. Quando eu comecei... Vocês têm horário para acabar? Não, pode mandar bala nos bolivianos. Tá. Não tem, né? Tem horário, não. Pode Então tá bom. até às 7 até 7. Porque eu acho legal a gente ficar com essa troca, né? De conversa, de... Você quer fazer pergunta? Claro que pode. Se você quiser, depois eu passo, viu? Eu vou querer, sem viu? problema, Pra claro. escrever, Não que é tem... bom. Sem dúvida. Os slides. Aí eu comecei a pressionar os coreanos e a Câmara do Comércio Brasil-Coreia, que eu nem sabia que existia, não é? Foi atrás de mim. Que absurdo é esse? Aí advogados mil, todos cheios de pompa e circunstância. Mas o que o senhor está fazendo? Isso é um absurdo, ele não tem a liberdade de trabalhar. Eu falei, não, ele tem toda a liberdade de trabalhar, mas tem que trabalhar direitinho, né? Tem que fazer as coisas direitinho. Bom, e aí como a coisa já vinha há muito tempo, essa exploração dos coreanos em cima dos imigrantes, porque a gente fala Bolívia, é porque o grosso vem da Bolívia. Mas temos peruanos, paraguaios, né? Mas o grosso é da Bolívia, é uma coisa... O grosso, a massa, né? Hã? A massa. A grande massa, A maioria. É impressionante. E aí, os bolivianos ficaram com muita raiva também do Ministério Público. Formaram na época uma associação chamada BOLBRA, Bolívia Brasil. Eu fiquei feliz que eles formaram a associação. Aí eu falei assim, então, aí tinha a pastoral do imigrante. A pastoral do imigrante, o padre veio falar comigo, o que a senhora está fazendo está errado. E o senhor faz o quê? Então vamos conversar e a gente vai junto, não é? O que a gente precisa é conscientizar os bolivianos do que está acontecendo, do que eles estão sendo explorados. Eles sabem mais ou menos. Eles não têm essa plena consciência de que, estou sendo explorado. Não, vivia numa situação de miséria. Vim para cá, ou não. Porque você pergunta e a maioria diz assim, mas é que lá eu passava fome, a coisa estava difícil, eu vim com todo mundo. Eu vim na frente, depois eu trouxe a minha família toda. Ou então veio já direto com a família. Mas não tem consciência. Não tem consciência, de verdade eles não têm. E aí tem que trabalhar. Então chega aqui, trabalha e com esperança de que vai ganhar muito dinheiro, né? Na minha época eles ganhavam de 30 centavos a R$1 a peça de roupa costurada. Eles montam a roupa, eu acho que isso você já sabe, né? Então, eles montam a roupa e só costuravam e pronto. Então, eles não têm noção disso. Aí a gente começou a fazer um trabalho junto. Alguns deputados da Assembleia de São Paulo também fizeram vários dias especiais para a gente discutir esse assunto. Então, a discussão começou a acontecer e isso era muito bom. Eu mandei vários ofícios para o consulado da Bolívia e eles não me davam a mínima atenção. Eles não são obrigados a me dar, porque é outro país, é outra história. Mas eu colocava exatamente isso, dizendo, olha, a gente precisa de ajuda, todo mundo precisa de ajuda, né? Falando o quê? Pedindo... Não respondiam. Mas escrevia falando o quê? Pedia o quê? Eu pedi assim, que eles, para passar as informações do que estava acontecendo na Bolívia, como é que a gente poderia ajudar esses bolivianos que chegam no Brasil, o que a gente ia fazer.
para a gente poder trabalhar junto. Se eles poderiam colaborar, dizendo na Bolívia que não vá para lá porque você vai ser explorado, conscientizar o que acontecia lá no país deles. Né? Divertir, né? E assim, e para pensar junto, vamos pensar junto o que a gente pode fazer, né? Mas eles nunca me responderam, agora já não. Fala. Quando você falou que a pessoa ganhava por peça, né, na oficina, você usou o termo na minha época, a pessoa ganhava por peça, porque hoje já há uma coisa de linha de produção, né? Ou seja, ela faz só o bolso, ela faz só a gola, ela faz só, enfim. E depois vai para um outro lugar onde a peça é formada. Como é que ela ganha nesse... Se você me permite, eu vou chegar aí. Tá. Porque eu quero fazer esse caminho exatamente para mostrar que o absurdo, que houve uma especialização da exploração da dignidade do homem em relação a esse trabalho degradante, o trabalho escravo, né? Você estava falando do governo deles, mas passou, acho que um ano atrás, no Globo Repórter, que o governo boliviano dá ajuda para eles vir para São Paulo. Talvez seja por isso que não tenho me Foi respondido. na época que passou no Jornal Nacional, a fábrica M-Officer tinha no Brás. A fábrica o quê? M-Officer. M-Officer. Já vou falar dela também. Que usava esse trabalho. Esse tipo de trabalho. Não deve ter. Eu vou mostrar para vocês quais são essas grandes empresas e vou falar o nome. Até porque isso foi proibido uma época de se jogar, porque eles entraram no judiciário para não... E agora não, vamos falar. Né? Vamos falar. Saber, né? Aliás, temos que falar. Quem são? Eu vou até dar para vocês existe como é que chama? Um aplicativo criado por um site maravilhoso, que depois eu vou indicar para vocês, que dá todas as lojas. Puta, isso é legal. Tá? Eu até pus no meu celular, como eu estava preparando isso para vocês. Nós vamos pedir patrocínio. Se vocês não derem, nós vamos... Publicar no Wikileaks. Muito bom. Amara, só uma coisinha, Claro. um pouquinho anterior aí que você falou, Claro. é uma dúvida. Você fala assim, que nem até o Juanito falou, que a grande massa que vem é o boliviano, né? São os bolivianos, a maioria, por serem exímios na costura, coisa do gênero. Você disse também que vem do Chile, vem do Peru. O Chile e o Peru também tem essa coisa de serem bons nessa coisa da costura para Não vir tenho para a notícia oficina, disso. como os bolivianos, porque se a grande massa são os bolivianos, o Chile, Peru, até a Argentina... Eu acredito que Paraguai. não, sabe por quê? Quer dizer, isso aqui é um achismo meu, tá? Eu acredito que não, porque eles vêm em grande minoria. Grande minoria esquisito, né? Bem esquisito. Mas enfim, mas é uma minoria que vem. Só para complementar, também a grande massa também vai para a Argentina. Sim, porque eu quero dizer para vocês o seguinte, isso tudo que eu estou contando aqui para vocês não é exclusividade brasileira, não. Isso acontece nos Estados Unidos, na Europa, em todos os países, em todo lugar. A característica da exploração do trabalho escravo urbano é confecção. No mundo. Tá? Isso não é. Sim, isso não é exclusividade nossa. Não é porque somos a América do Sul que, entendeu? Que está aqui do lado. Exato, que o povo gosta de descer a lenha na gente, não é nada disso. E na Argentina acontece muito, tem muito na Argentina. E tem muito peruano na Argentina. Tem. Peruano pra caramba. Assim como aqui tem boliviano, lá tem peruano muito, né? Que são explorados do mesmo jeitinho, sem tirar nem pôr. É muito engraçado, porque assim, o coreano é um imigrante que vem aqui e explora um outro imigrante, ou seja, não é o brasileiro. Sim, mas ele explora até o Eles próprio são legais. povo. Até o Não, coreano. mas é engraçado porque assim, não é o próprio brasileiro que Não. explora o boliviano. E vou te é dizer o mais. que está no Brasil que explora o... E vou te dizer pior. Vou te dizer pior. O boliviano, que foi explorado, quando ele conseguiu um statusinho melhor, ele explora os bolivianos, os seus pares, os seus, como é que chama? Patrícios. Seus patrícios. Explora. Pois eu não acabei de falar para vocês do médico, que eu vou contar melhor desse médico.
Então, eu comecei a pegar e aí começou a pipocar. Denúncia era mas era muita. Eu cheguei a pegar mulher boliviana ligando, falando assim, olha, eu não quero dar o meu nome, eu vou falar para a senhora, na rua tal está acontecendo isso, e eu estou falando correndo porque eu preciso voltar, porque eu estou presa, não sei o quê, eu quero sair. O nome da senhora, pelo amor de Deus, porque era desse jeito. A Polícia Federal ia comigo, fazia uma coisa assim de que eles estavam do meu lado, e aí pegavam os bolivianos irregulares no país, levavam para a Polícia Federal, aquilo me incomodava profundamente. Punha todos lá na Polícia Federal e dizia assim, vocês estão multados em, sei lá, X, vocês têm 8 dias para sair do Brasil. Ora. Alguém sai? Ninguém, né? Ninguém sai por livre e espontâneo. Você tem 8 dias para sair daqui. Nessa situação em que eles se encontravam, não, eles iam para outra oficina. E eu um dia perguntei, mas escuta, mas que coisa mais sem sentido isso? Porque, então, como é que faz a deportação? Não existe isso? Não existe, porque o Brasil não tem condições financeiras de deportar ninguém. Assim me respondeu o policial. E eu acredito. Isso antes do Lula. Exatamente. É que você não estava no início, mas eu não estou aqui para defender governo nenhum, mas já defendendo. Quero dizer que o combate à erradicação do trabalho escravo começou no governo Lula, logo no primeiro ano, em 2003. Né? Começou ali. Bom, então eu comecei a pegar o seguinte, aí eu comecei a chamar a imprensa, porque eu recebi ameaça também, de bolivianos que me ligavam, recebi ameaça de morte, recebi ameaça que eu ia apanhar. Você estava como promotora. Tá. Não tem esse nome, mas não, é isso. É mais ou menos. Tá? Mas popularmente é esse nome, promotor. Aí, eu chamava a imprensa, que eu falei assim, então vamos botar isso na imprensa? Não para aparecer, até porque eu já estava no teatro. Então se eu quisesse aparecer, era para fazer outra coisa, porque meus colegas têm muito disso. Eu tinha colegas que eu dizia, faz um teste na Globo, é mais fácil do que ficar ficando aqui no Ministério Público, porque não tem cabimento eu, membro do Ministério Público, querer aparecer na televisão. É o que acontece hoje, infelizmente, com os meus colegas que estão na condução dessas investigações ilegais que eles fazem, não é? E eles estão aí se arvorando, a ponto de essa semana, parênteses, tá, gente? A ponto de essa semana dizer que ele foi usado pelo impeachment da Dilma. É verdade, você não tinha percebido isso ainda. Né? Então precisa tomar muito cuidado, porque a vaidade humana é uma coisa que ela é muito boa para um lado, mas também ela descamba para outro. Então, na investigação do trabalho escravo, a gente teve muito problema com muito colega por conta disso, de querer aparecer. Mas eu chamava a imprensa, porque a imprensa, primeiro, que ela põe a boca no mundo. Então era Globo, Bandeirantes, Record, que iam. Aí ia muito aquela coisa do Datena, e virava aquela coisa policial, que não era esse o objetivo. O objetivo olha lá, gente, o que está acontecendo, vamos fazer alguma coisa, vamos começar a discutir esse assunto. E peguei coisas horrorosas. Eu tenho 2 imagens que eu tenho que passar isso para vocês, que uma, foi na Casa Verde. Eu entrei na casa, e aí logo tinha uma portinha que eu entrei aqui, como se fosse uma garagem fechada. Eu entrei nessa portinha, o filho da Atena, inclusive, estava junto, e ele é alto, ele bateu com a cabeça, então era um negócio assim, baixinho. Cheguei ali, tinha uma janela, era uma coisa bem pequenininha, 2 beliches, uma janela bem menor que essa, todinha de tijolo. Então o infeliz fechou com tijolo a janela, que é para a vizinhança não ver. E não ouviu o barulho das máquinas. Aí saí dali e pegava uma escada para entrar na casa. Entrei na casa, era uma sala menor que essa, mas era uma sala razoavelmente grande. Lotada de máquinas de costura. Uma característica que todas têm é os fios elétricos, que nem varais, né?
E o chão cheio de tecido, porque é sempre cheio de tecido, de resto de tecido que eles cortam e vai ficando ali. Ninguém limpa, porque não tem nem vassoura para limpar. E aí começa a ver criança. Muita criança, tinha criança. Aí eu subi, que era um sobrado, eu peguei a escada e subi. Quando eu subi, eu vejo uma menina por volta de 14 anos sentada na cama, chorando. Aí eu comecei a conversar com ela e ela dizia, eu não falo português, não sei o que, não tem importância, a gente fala portunhol e vamos lá que a gente chega. E a menina deu a entender de que ela era explorada sexualmente pelo dono da oficina. E quem é o dono da oficina? Era um boliviano. Aí eu fui em cima dele que nem um monstro. Não, como é que você chegou aqui? Ela falou, foi ele que me trouxe. O tio que me trouxe. Ah, você chama ele de tio? É, o tio. Então, e como é que ela... Não, é que ela é filha de um amigo meu que estava lá na Bolívia. Então, vocês percebem, dentro do trabalho escravo, a gente vai encontrar um mundo de crimes horrorosos, né? Que aí vem a exploração da criança e do adolescente em todos os sentidos, a exploração sexual. É duro. Essa é uma das oficinas. Você vê que parede com umidade. Eu comecei a receber, as primeiras denúncias eram nos bairros de São Paulo. Então, assim, Bom Retiro, Brás, Casa Verde, Santana. Ah, essa de Santana que eu peguei. A Santana ficava num alto, assim. E aí era uma garagem. Entramos na garagem. Quando eu olhei para o lado esquerdo, era uma outra sala, escura, toda dividida com... como se fosse baias, mas com pano, né? Em cada baia tinha 3, 4 deitados. Entrei numa delas, era um senhor que estava super mal, ele estava com pneumonia. Visivelmente, não precisava ser médico para ver o que esse homem estava sentindo. Aí a gente começa, bom, mas o senhor mora, como é que é? Quem mora aqui? E é lá para cima, o que é lá em cima? Quem mora lá em cima é o dono da oficina. Ah, o dono da oficina? Então vamos lá. Aí subi lá. Era nojento, porque a casa de primeiríssima, azulejos dos mais caros possíveis, a filhinha do tal saindo toda limpinha, bonitinha para ir para a escola particular. É revoltante você chegar, ou seja, o boliviano que estava lá em cima, explorando os coisas, na situação de miséria total. Mas tem gente doente lá embaixo, você não vai chamar médico? Não, é porque... Entendeu? Isso provavelmente é um colega. Quer dizer, não tem cabimento, né? O risco de incêndio de um negócio desse é absurdo. Bom, aqui o que eu já falei para vocês. Então, quando eu comecei a ficar com a Polícia Federal, aí eu resolvi chamar o Ministério Público Federal, porque o Ministério Público Federal tem como atribuição cuidar da parte criminal. Falei, vamos pegar essa gente no crime, né? Foi um pouquinho difícil. Eu vou dizer que agora quais são os nossos parceiros. Bom, é aquilo que eu acho que vocês sabem. Que o imigrante, como ele é irregular, ele é ameaçado, ele trabalha para pagar a passagem e a comida, ele ganha pela peça montada, trabalha 12 horas, não tem liberdade de ir e vir, e muitos retêm o passaporte. Essa retenção do passaporte nem sempre, porque o boliviano entra aqui com o seu documento de identidade. Né? E aí eu falava assim... Porque antigamente era a retenção do passaporte. Agora o que? É que agora faz pouco tempo. Lá do Mercosul, né? Essas coisas, né? Agora... Foi um acordo feito com o Brasil, Mercosul, Chile e Bolívia. Chile e Bolívia. 10 anos, né? 10 anos para cá. Quando chegou um determinado momento, eu fiz uma pesquisa no Bom Retiro e fui em todas as lojas que eu podia entrar. Bom Retiro e Brás. Eu entrava na loja, quando eu via assim, precisa-se de costura. Eu entrava e falava, boa tarde, eu sou... Oficina de costura? Eu não me identificava. Não, loja de confecção. Não é que eles colocam a placa, precisa de oficina de costura. Ela fala assim, precisamos de costureiro, preciso de oficina. Então tinha as plaquinhas. Eu entrava e falava assim, boa tarde,
o senhor tem costureira aqui e tal? Eu queria trabalhar de costureira. Não, mas... e aí eu falava, tem que ir